Oi, minha gente, meu nome é Camilo, tenho 28 anos, moro em Campina Grande, estado da Paraíba, no Nordeste do Brasil. Sou professor universitário e também advogado, mas gosto muito de cozinhar, é uma das minhas paixões, e eu resolvi tentar aí uma vaga na próxima edição do MasterChef Amadores. Como parte da inscrição a gente tem que gravar um vídeo, eu resolvi trazer para vocês um prato que é um clássico da culinária nordestina, que é o rubacão. O meu rubacão ele tem um diferencial em relação ao que se come na maioria dos restaurantes, porque ele é mais fiel à receita original. E eu faço ele utilizando o arroz vermelho e o feijão verde, que são os ingredientes da receita original. O arroz vermelho é um ingrediente muito próprio aqui da Paraíba, mais especificamente da região do Vale do Piancó, lá no sertão, que foi justamente a região em que eu nasci. Então eu cresci comendo o arroz vermelho, cresci comendo o feijão verde, são ingredientes que trazem uma recordação afetiva muito forte para mim. Esse arroz chegou inclusive a ser proibido de ser plantado no Brasil e ele resistiu somente no Vale do Piancó. Então é praticamente a única região do Brasil em que se cultiva esse arroz. O feijão verde é o feijão de corda colhido antes do processo de maturação. Então ele vai ter essa coloração esverdeada, um pouco colorida. Os outros ingredientes que a gente vai utilizar no rubacão são charque e carne de sol, o queijo de coalho, manteiga da terra, também chamada de manteiga de garrafa, a cebola, que aqui eu já cortei ela em brunoise, um alho amassadinho, que eu coloquei 3 dentes de alho, coentro, cebolinha, pimenta de cheiro para finalizar. O rubacão ele tem 2 cozimentos. Ele tem um cozimento na água e um cozimento no leite, então nós vamos utilizar leite. Na finalização, vamos utilizar nata. Então, fiz o corte da carne de sol em cubinhos e deixei outros separados para a finalização do rubacão. Eu quero que vocês sintam aqui 2 texturas da carne e 2 texturas do queijo. Uma textura mais molinha, mais cremosa, porque vai ser cozinhado dentro, junto com arroz, com feijão, com leite. E uma textura mais seca, mais crocante, que a gente vai dar uma selada nessa carne e nesse queijo na manteiga da terra para colocar por cima na finalização. O charque eu cortei dessa mesma forma, mas eu deixo de molho um pouco na água para retirar o sal. Os 2 grãos, tanto o arroz vermelho quanto o feijão verde, a gente vai fazer um pré-cozimento na água e um segundo cozimento no leite, tá certo? Então a gente deixa mais ou menos 10 minutos ele fervendo para depois peneirar, para depois tirar, separar e aí sim fazer o refogado com as carnes, com as verduras e no final entrar com o leite e entrar com a nata. Falando um pouco sobre mim, eu sou do sertão, sou do Vale do Piancó, como eu já falei, saí de casa aos meus 13 anos para estudar fora, fazer ensino médio em João Pessoa, na capital da Paraíba. Depois passei no vestibular, vim fazer Direito aqui em Campina Grande, depois fiz mestrado em Direitos Humanos e aí comecei a advogar, comecei a dar aula. Eu sempre gostei de cozinhar. Comecei a cozinhar ainda criança, porque eu acompanhava minha mãe para a feira. E eu gosto muito de feira, adoro feira. E ali eu passei a ter contato com esses ingredientes do sertão, com a culinária típica do sertão. E por volta ali dos meus 13 anos, mais ou menos, eu passei a assumir a cozinha de casa, praticamente. Isso casou muito com o momento que eu fui morar fora e que eu tive que aprender a cozinhar para me virar. E aí sempre cozinhei para os meus amigos, sempre cozinhei para a família. Minha mãe, quando vai receber alguma pessoa, tem alguma data especial, ela me liga, eu corro desse para o sertão para cozinhar para ela. Quando eu estou lá, inclusive, eu não deixo nem ela entrar na cozinha, porque eu que assumo praticamente tudo, crio muita coisa, invento muita coisa, e por conta disso, alguns amigos me sugeriram tentar entrar no MasterChef. Com o arroz e o feijão já feito esse primeiro pré-cozimento na água, eles ficam dessa forma aqui, a gente vai passar para refogar na manteiga da terra, na manteiga de garrafa, as carnes, a cebola e o alho, para depois colocar o arroz e o feijão. A gente está colocando uma porção bem generosa da manteiga na panela, deixar ela espalhar bem, ela dá uma esquentada e aí a gente coloca nossas carnes. Aqui já está junto à carne de sol a charque que ficou de molho para tirar o sal, como eu falei. Então esquentou, a gente coloca e deixa elas darem somente uma leve assada aqui.
não vai precisar ficar uma carne completamente assada, dura, porque ela vai ser cozinhada novamente. Então ela não precisa ficar no ponto de consumo aqui. É importante também que a gente coloque a cebola, então se ela já estiver muito assada, a cebola não vai integrar seu gosto juntamente com o alho. Um ponto interessante desse prato é que ele é feito com ingredientes cultivados por pequenos agricultores, em regime de agricultura familiar. Até você vai ter uma certa dificuldade de encontrar esses ingredientes em grandes supermercados. É mais fácil que você consiga encontrá-los na feira. O arroz vermelho é cultivado, como eu falei, quase que exclusivamente no Vale do Piancó, na região do sertão da Paraíba. O feijão verde é o feijão de corda verde, não é uma variedade muito comercializada. A manteiga da terra é produzida também por pequenos produtores, a nata é produzida por pequenos produtores. Então, além de ser um prato típico, um prato gostoso, um prato que tem uma história, ainda é um prato que tem esse lado de favorecer e estimular essa economia local, estimular o trabalho dos pequenos agricultores, estimular a agricultura familiar. Pronto, a carne atingiu aqui o ponto ideal para a gente fazer a adição da cebola. Cebola cortada em cubinhos individuais, mexe levemente, e aqui a gente já pode acrescentar o arroz, e o feijão. É um prato muito colorido, muito bonito. Feita essa primeira mistura, a gente vai fazer o segundo cozimento, que é exatamente com leite. E aqui a gente vai cozinhar em fogo baixo, dessa forma. O leite vai juntar com o amido do arroz vermelho, vai dar uma cremosidade muito especial ao nosso prato. Quando ele está nesse ponto aqui, o leite sobe essa nata mais grossa, misturada com o amido, é o ponto da gente colocar o queijo coalho. Importante que ele não fique muito tempo aqui, para que ele não fique rançoso. E mexer. É importante mexer bem o rubacão, mexer sempre, porque se você para de mexer, ele pode criar um cascão lá no fundo, que não é muito agradável. Colocado esse queijo, a gente passa para colocar o cheiro verde, que aqui na Paraíba é coentro e cebolinha. A culinária nordestina não funciona sem coentro e cebolinha. Também não precisa cozinhar muito, a própria temperatura vai ajudar a integrar o sabor e mesmo a derreter, dar uma derretidazinha no queijo. E aí, para finalizar, a gente coloca também uma quantidadezinha de nata. Podem ser generosos também na nata. Essa nata vai trazer mais sabor, trazer também mais cremosidade ao nosso rubacão. E aí, quando essa nata se integrar, a gente pode finalizar, desligar e passar para o preparo das finalizações. Finalizado o rubacão, é importante inclusive que você não sirva ele imediatamente após sair do fogo. Ele tem que integrar melhor essa untuosidade dele nos grãos depois de desligado. A gente vai fazer uma finalização selando queijo de coalho, selando um pouco de carne de sol na manteiga da terra, na manteiga de garrafa. A gente coloca na frigideira, a manteiga bem quente, e a gente vai colocar esses cubos um pouco maiores da manteiga, do queijo, perdão, na manteiga, para que eles possam ficar douradinhos e crocantes. Como acompanhamento do nosso rubacão, eu escolhi fazer um picles de maxixe. É um acompanhamento bem adequado, porque a acidez do vinagre, do próprio maxixe, vai rebater um pouco a untuosidade do rubacão
que é um prato que vai levar leite, que vai levar nata, que vai levar queijo, então vai ter um pouco de gordura nele, que vai ser muito bem combatida, muito bem harmonizada, na verdade, pela acidez do vinagre do picles de maxixe como um todo. Para fazer, nós vamos usar o maxixe, que é um ingrediente muito típico do sertão, do Nordeste. Vinagre, aqui eu estou usando vinagre de álcool mesmo, vinagre mais comum. Um mix de pimenta do reino em grão, pimenta rosa, que é a aroeira, também é muito comum no interior do Nordeste, no sertão, e a semente de coentro. Água, se você não quiser um picles muito ácido por conta do vinagre. Açúcar, um pouquinho de sal. O primeiro passo para a gente fazer é dar uma tratada nesse maxixe. Vejam que ele tem uma espécie de espinho na casca, que pode ser que fique um pouco incômodo no paladar. Então a gente vai tirar esse talo e com uma faquinha comum, uma faquinha de serra, a gente vai levemente, delicadamente, passar os dentes dela na casca do maxixe, só para dar uma reduzida. A gente também não vai deixar o maxixe totalmente liso. Feito esse preparo, nós vamos cortar o maxixe. O picles pode ser feito de várias formas. Para acompanhar o rubacão, eu prefiro cortar ele em gomos. Então a gente parte ele na metade e cada metade em outra metade. Para o cozimento do picles, a gente vai ligar o fogo. Estou usando aqui uma frigideira porque é uma quantidade pequena. E a gente vai primeiro dar só uma salteada nas nossas pimentas, na nossa semente de coentro, para ajudar ela a liberar ainda mais os aromas. Uma coisa rápida, pouco tempo, só para ajudar a essa liberação. Então, a gente já senta aqui o cheiro saindo, entra com o vinagre. Entra com o vinagre. Esse picles aqui você vai fechar e vai deixar ele curtir aqui dentro, certo? Até que ele fique pronto para ser conservado na geladeira. Ele é um preparo que a gente faz um pouco antes, porque ele precisa exatamente apurar o gosto do vinagre, o gosto desses temperos. Então, todos os preparos estão prontos, vamos passar para o empratamento. O rubacão ele fica com essa consistência, bem cremosa, você vê o arroz, você vê o feijão, vê as carnes, vê o queijo, é uma mistura, mas é uma mistura que você consegue visualizar tudo. O ponto do queijo é esse ponto, que ele fica um pouco crocante, a carne bem douradinha, o picles de maxixe, coloco na finalização também umas rodelinhas de pimenta de cheiro, um galinho de coentro. Escolhi para finalização essa travessinha de barro preto, muito típica também aqui do Nordeste, que vai dar esse tom regional para o nosso rubacão. Então é isso, pessoal. Esse é meu vídeo de inscrição para o Masterchef. Esse é o prato que eu preparei, o rubacão. Um prato que traz muita memória afetiva, traz muita história, a cultura, a resistência do homem sertanejo, do paraibano. E espero que vocês gostem, que eu possa conseguir sucesso nessa minha intenção de entrar para o Masterchef. Acompanho o programa, diz que não tem episódio quando não está mais passando, vou para a internet, fico vendo vídeo antigo, fico procurando receita. Gosto muito do programa, quero muito entrar. A cozinha é uma das paixões da minha vida e eu quero poder levar exatamente essa tradição nordestina, essa resistência nordestina, paraibana, para o Masterchef, dar a visibilidade que a Paraíba merece. Não sei cozinhar somente pratos regionais. Eu cozinho, claro, pratos de várias outras partes do mundo, mas para entrar eu quis apresentar esse rubacão, como diz o poeta, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então é isso. Agradeço a paciência, a compreensão de vocês e espero poder nos vermos em breve no Masterchef na Band.